O Alan é uma espécie de vendedor de sonhos, né? Vocês devem lembrar que ele vivia dizendo que nós íamos dominar o mercado de... Eu peço a atenção de todos vocês, vou falar com muita calma, talvez um pouco mais lentamente até do que eu falo normalmente. Eu estava esse tempo todo em silêncio, quieto, seguindo determinação dos meus advogados, mas cheguei ao meu limite, não posso ficar parado diante de tantas histórias que têm sido inventadas sobre mim, diante de tantas mentiras que têm sido contadas sobre mim. Peço a atenção de todos vocês, a paciência de todos vocês. Vamos lá. Alan dos Santos. Ele já apresentou 3 versões para minha saída da timeline. Talvez ninguém tenha entendido muito bem, porque no dia 26 de janeiro de 2026, o Alan publicou no X um comentário sobre esta matéria do Paulo Capelli no Metrópolis, falando de uma carona que o deputado federal Guilherme Derrite pegou num jatinho que estava à disposição do presidente da Câmara, Hugo Motta, junto com outros parlamentares. E neste voo de carona também estava o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Esta matéria é de novembro de 2025, foi requentada pelo Alan e ele se fixou apenas no título, e ignorou todas as informações que estão no texto. O que aconteceu? Guilherme Derrite recebeu essa carona do Hugo Motta e outros deputados também, e ninguém sabia que neste voo estaria também de carona o Alexandre de Moraes. A matéria fala, inclusive, as pessoas que estavam no voo confirmam, que Derrite e Moraes se cumprimentaram de forma protocolar e não conversaram durante o voo. Por que o Alan fez essa publicação? Porque ele disse para algumas pessoas mais próximas a ele que eu resolvi deixar a timeline na véspera desta postagem dele, porque eu almocei naquele dia, um domingo, com o Guilherme Derrite e a família que estavam aqui passeando em Orlando. Sim, nós fomos à missa, a minha família, a família do Derrite, e depois fomos almoçar juntos. E o Alan chegou a dizer para algumas pessoas que o Guilherme Derrite tinha trazido uma ordem do Alexandre de Moraes para mim, para que eu deixasse a timeline. Não foi nada disso. Depois eu vou explicar ao longo deste vídeo por que eu decidi sair da timeline. Bom, a segunda versão do Alan para a minha saída foi em 17 de abril que ele lançou essa, né? Ele disse que eu teria me afastado da timeline porque eu sabia da operação contra o Alexandre Ramagem. Eu sabia que ele seria detido pelo ICE. Bom, no dia 17 de abril, o Alan lançou a segunda versão sobre a minha saída da timeline, também numa publicação no X. Ele escreveu o seguinte: o mendigo do Pix, este que vos escreve, o Alan dos Demônios, fez o que qualquer pessoa próxima ao Ramagem faria. Uma pena que pessoas próximas fisicamente da esposa de Ramagem prefiram assinantes e Pix a oferecer uma mensagem de apoio. Afinal, quem com green card quer estar associado a uma pessoa detida pelo ICE, não é mesmo? O estranho é que, quando a coragem de Ramagem rendia visualização e assinatura, esse receio não existia. Não falou do meu nome, mas obviamente se referia a mim. Primeiro, eu não conheço a Rebeca. Nunca estive com a Rebeca. E tentei, no dia da detenção do Ramagem, liguei para o Max Cardoso, liguei para a Ludmila Lins Grilo para conseguir o telefone da Rebeca, para me oferecer, para ajudar no que fosse possível, e nenhum dos dois me passou esse telefone. Depois que o Ramagem foi solto, mandei mensagem a ele, ele me respondeu, me ligou, conversamos, e peguei já o telefone da Rebeca. Então, não tenho nenhum problema em ajudá-los, em estar próximo deles, estou aqui para o que eles precisarem, e mais à frente, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha saída da timeline, como foi a reação do Ramagem à minha saída e uma contrapartida em relação a quando eu lancei o projeto do O Cruzeiro, sobre o qual também falarei e o assunto é realmente grave. Então, segunda versão, eu não queria estar próximo do Alexandre Ramagem, eu sabia que o ICE iria detê-lo e eu resolvi, então, me preservar. Meu Deus. Meu Deus. E agora, terceira versão, né? E ele está apostando tudo nessa terceira versão, está tentando se capitalizar com isso. Eu não saí da timeline nem porque recebi uma ordem do Alexandre de Moraes transmitida pelo Derrite para deixar a TL, nem porque eu não queria contato, proximidade com o Alexandre Ramagem, mas sim porque sempre tive em mente me associar a um investidor
e fazer outro projeto. Bom, eu não saí da Timeline por nenhum desses motivos aventados, nenhum, né? Eu saí porque eu passei um período de 1 ano e 4 meses muito difícil, e esse período, claro, criou diferenças irreconciliáveis. Na live que o Alan fez para assinantes da Timeline na última terça-feira, ele disse que generosamente deu 20% para mim e 20% da Timeline para o meu filho, totalizando 40% das cotas. Muitíssimo obrigado, tão gentil, né? E logo no início o que ele fez, tentou tirar o meu filho da sociedade. Ele esqueceu, né, o que ele tinha feito durante 1 ano. O Alan passou 1 ano telefonando diariamente, às vezes, para o meu filho, quase todo dia, telefonemas muito longos. Minha nora falou que chegavam a ficar 3 horas ao telefone, Alan tocando guitarra. Então ele passou longas horas ao telefone com meu filho Pedro, que gostava do Terça Livre, que acompanha todo o trabalho do professor Olavo de Carvalho e com quem o Alan tinha realmente contatos esporádicos, mas no último ano esses contatos esporádicos se tornaram contatos constantes, né, porque, de certa forma, o Alan estava ali fazendo a cabeça, vou usar um eufemismo, fazendo a cabeça do meu filho para convencê-lo a me convencer de, na minha mudança para os Estados Unidos, fazer um projeto com o Alan dos Santos e com o Max Cardoso, né? E realmente, eu só fui convencido a entrar para esse projeto pelo meu filho. Eu estava mais disposto a ficar para o sul da Flórida, mas o meu filho falou, não, olha só, pode dar uma liga, pode dar um equilíbrio, né? Você, Alan, Max, e realmente, vou falar um pouquinho também sobre isso depois, nós tivemos realmente momentos muito bons na Timeline. Fizemos programas memoráveis, eu acho, né? Programas históricos. Tivemos momentos muito bons, mas momentos de muito desgaste, de muita divergência, e não foi possível mais continuar. O Alan também fez questão de esquecer que meu filho trabalhou arduamente pelo projeto, arduamente. Ele era inicialmente o produtor de todos os programas, ele dava apoio à turma que trabalhava nas redes sociais, e ele era o editor, o diagramador, o editor, o designer da revista Timeline, da revista digital Timeline. Então, é impressionante que o Alan fale isso tudo. Ele também não citou que quem conseguiu a parceria com a Apenin, que foi a empresa que fez toda a nossa marcenaria, todos os nossos cenários, quem conseguiu essa parceria foi o meu filho. Foi o meu filho, né? E ele também não cita o Alan, e aí falando de mim, que 90% dos colaboradores da revista Timeline entraram no projeto e não ganhavam nada. Entraram no projeto porque eu os convidei, porque eu estava lá. Então, é preciso que isso fique bem claro. O Alan também disse nessa live, na última terça-feira, ou deu a entender, né, que os investimentos iniciais do projeto foram feitos por ele. E ele considera investimentos iniciais o uso dos equipamentos que ele já tinha. Então, câmeras, microfones, iluminação, mesa de corte, tudo isso que a gente usava nas nossas transmissões. Bom, esqueceu também que nos primeiros meses da Timeline, as transmissões eram feitas aqui, deste escritório, depois da minha sala de estar. E ele também esqueceu que no início, todas as despesas da Timeline eram bancadas por mim, com o dinheiro que eu já tinha aqui nos Estados Unidos. Então precisávamos comprar algum equipamento, eu pagava para depois ser reembolsado em reais no Brasil, o que obviamente gerou para mim alguma perda financeira. O Alan também não falou nessa live dele para assinantes da Timeline que era eu quem fazia os roteiros dos nossos programas. Eu acordava todos os dias, segunda a sexta, às 5 da manhã, lia vários jornais, né, percorria os portais de notícias, dava telefonemas, trocava mensagens, montava o nosso roteiro. Depois, ali no meio da tarde, para o fim da tarde, eu fazia um roteiro um pouquinho mais bagunçado, porque o Boletim da Noite era, sim, mais bagunçado, mas eu printava, pelo menos, as principais notícias do meio da tarde para frente, né, que tinham escapado ao Conversa Timeline. Era eu que fazia o resumo diário de notícias, né, e era eu que fazia também aquele resumo semanal em áudio que era enviado por WhatsApp. Os assinantes da Timeline sabem disso. E também era eu quem editava todos os textos dos colaboradores da revista digital Timeline. Então, tudo isso era tarefa que eu cumpria. E o Alan esqueceu também de citar tudo isso. Enquanto eu estava nessa pegada, né, o Alan normalmente passava o dia olhando redes sociais e principalmente inventando reuniões que raramente levavam
a algo positivo. O Alan é uma espécie de vendedor de sonhos, né? Vocês devem lembrar que ele vivia dizendo que nós íamos dominar o mercado de café, que nós engoliríamos Hollywood. Eu me lembro uma vez no Boletim da Noite em que ele falou, alguém perguntou no Superchat, por que vocês não lançam um café timeline? Ele, sim, nós estamos pensando nisso, vamos dominar o mercado de café. E aí eu perguntei na hora, mas espera aí, isso aí é antes ou depois de engolir Hollywood? Aquilo me incomodava muito, né? Muito. Tem um prédio aqui perto, novo, né, que estava vazio, agora não está mais, mas estava vazio. E eu falava para eles assim, ali, entre a gente, né, era um prédio todo de vidro, né, com uma fachada semicircular na ponta, e eu olhava e falava, nossa, esse prédio para timeline seria tudo, hein? Daria para colocar todo mundo para trabalhar ali, essa parte aqui em semicírculo, toda de vidro, daria um belo estúdio com fundo para a avenida, ia ficar tão legal. Mas eu sabia que era um sonho, um prédio de milhões de dólares, com um aluguel caríssimo, né? Eu tinha noção de que aquilo ali era uma projeção para daqui a muitos e muitos anos. Eu não sou um adolescente delirante, né? E o Alan foi lá, sem eu saber, e gravou um vídeo na frente deste prédio, dizendo, para o Lacombe é apenas um sonho, mas para mim depende apenas da ajuda de vocês. O que eu pude fazer? Não pude fazer nada. Beleza, vocês querem assim? Eu era voto vencido, gente, quase sempre, né? Meu filho e eu. Nós normalmente perdíamos de 3-2 quando havia algum tipo de votação, alguma decisão ali sobre os próximos passos da timeline, nós normalmente perdíamos. Perdíamos, porque nós dois tínhamos os pés no chão e entendíamos a natureza do nosso negócio, né? A natureza do nosso negócio. Porque, por exemplo, o Alan, em conversas com outro sócio que mora no Brasil, né, normalmente as conversas dos dois giravam em torno de criar um hub de negócios para a timeline. Então era parcerias com advogado de imigração, hotéis, empresas de transfer, tudo que vocês puderem imaginar, né? Daquele jeito fazemos qualquer negócio. E eu o tempo inteiro lembrando a eles, nós somos uma produtora de conteúdos jornalísticos. Nós somos uma produtora de conteúdos jornalísticos. A esse respeito, o Alan queria fazer vários documentários. Ele sempre vinha com uma ideia de documentário. Mas também naquele clima delírio. Porque eu perguntava sempre, tá, vamos fazer um documentário, mas cadê a sinopse? Não havia. Cadê o pré-roteiro? Tem? Não havia. Por isso que o único documentário que a Timeline lançou foi uma coprodução. E vou confessar aqui para vocês, nós fizemos quase nada nesse documentário. A Timeline foi criada em setembro, a revista digital em setembro, o canal no YouTube em outubro de 2025. Aí, em janeiro de 2025, todos nós viajamos para Washington, D.C., para cobrir a posse do Donald Trump. E qual era a nossa combinação? Bom, sabíamos que havia muitas barreiras ali perto do Capitólio, que seria difícil chegar muito próximo ao Capitólio. Então, nós fomos até lá de carro, chegamos o mais perto possível de carro e começamos a nos deslocar a pé para tentar achar a última barreira e dali fazer a transmissão do Conversa Timeline. Estamos lá caminhando, até que chegamos em grupos pequenos ali, éramos um grupo grande, havia muita gente nos apoiando, amigos, parentes. Quando chegamos à última barreira, dali não passávamos, né, Max e eu começamos a nos preparar para a transmissão e cadê o Alan? Ninguém sabia. Até que um amigo nosso veio e falou, olha, o Alan já abriu a transmissão. Faz uns 20 minutos, meia hora que ele está falando de outro ponto. Eu falei, mas como assim? Como assim? E aí, quando finalmente nós conseguimos entrar, o Alan demorou ainda um tempinho para se juntar a nós, e aí ficou ali ao nosso lado, do meu lado, do lado do Max, uns 15 minutos no máximo, e desapareceu de novo. Bom, óbvio que isso me incomodou. E na viagem de volta, mais uma historinha dessa viagem para cobrir a posse do Donald Trump em janeiro de 2025, minha mulher no carro comigo, Max e Alan na frente, minha mulher ao meu lado e eu atrás do Alan, começou a nevar, era noite, nós voltando de carro, e um caminhão querendo nos ultrapassar, e o Alan berrando, impedindo o caminhão de nos ultrapassar e berrando, qual é de menor? Não vai passar não. E o caminhão ia para a faixa da direita e o Alan ia para a faixa da direita, o caminhão ia para a faixa da esquerda e o Alan ia para a faixa da esquerda, e ele achou esse comportamento a coisa mais normal do mundo, a coisa mais normal do mundo. Na viagem a Washington, mais uma vez, Washington D.C., em fevereiro, quer dizer, um mês depois da posse do Trump, para cobrir o CPAC, né, nós passamos por outra situação também com o Alan ao volante, muito complicada.
Nós estávamos saindo do local do CIPEC para ir a um outro evento, e o Alan com a música no último volume, e o nosso sócio do Brasil, que mora no Brasil, no banco de trás, reclamou, pediu que ele baixasse a música. E o Alan se descontrolou completamente. Houve uma discussão muito grave dos dois dentro do carro. Eu intercedi, eu estava à frente, e disse, o nosso sócio tem razão, por favor, baixa a música, tá difícil de aguentar. E o Alan dizendo que o carro é meu, eu boto a música que eu quiser, no volume que eu quiser. E de repente ele saiu cortando todo mundo, perigosamente, encostou no acostamento da estrada, uma estrada muito movimentada, e mandou que todos nós saíssemos do carro. É claro que ninguém saiu, eu falei, não, você vai nos deixar no local no qual a gente possa pegar um Uber para voltar para o hotel, aqui no meio do nada, no meio de uma estrada, ninguém vai ficar. Naquele momento ali, eu realmente achei que não daria para levar o projeto adiante, mas nós tínhamos na época 4.000 assinantes, e eu falei, puxa, vou ter que ter um pouquinho mais de paciência. Eu sempre imaginei que o Alan fosse me ouvir em algum momento para encontrar um pouco de equilíbrio. E falei, vou dar mais uma chance. Depois dessas duas viagens a Washington DC, em janeiro para a posse do Trump e em fevereiro para cobrir o CIPEC, o Alan, este sócio do Brasil, que era o nosso gestor administrativo financeiro, e um cinegrafista, foram a Miami para cobrir o CIPEC Latino. Isso foi em junho de 2025. E há questões desta viagem que eu guardo, né? Houve comportamentos altamente reprováveis, muito pouco profissionais, que me foram relatados, e eu espero nunca precisar falar sobre isso, sinceramente. Mas, na volta dos três de Miami para cá, para a região de Orlando, óbvio que eu reclamei do conteúdo produzido. Basicamente, que me lembre, trouxeram uma entrevista com o Tim Ballard e uma entrevista com o Eduardo Bolsonaro. E aí me lembrei que havia lá um israelense que tinha sido feito refém pelo Hamas e estava no evento, e eu vi boas entrevistas dele em outros canais, e eu perguntei, mas por que vocês não entrevistaram este israelense? E aí eu me lembro que um dia o Alan falou sobre isso ao vivo no Conversa Timeline. Ele virou para mim e disse, Lacombe, você é um jornalista experiente, eu peço desculpas, mas eu acho que eu tive um comportamento não muito profissional quando eu estava posicionado, microfone em punho ao lado deste israelense para gravar uma entrevista com ele. Eu não consegui, eu comecei a chorar e simplesmente o abracei e pedi desculpas pelo comportamento do Lula, comportamento contrário a Israel. A questão é que o cinegrafista que foi com o Alan a Miami me procurou depois do programa e me perguntou, Lacombe, eu não sei em que momento que o Alan se posicionou para gravar a entrevista com esse israelense feito refém pelo Hamas, porque ele só estava comigo lá, eu era o cinegrafista dele, e comigo não foi. Em nenhum momento eu me posicionei para gravar uma entrevista do Alan com esse israelense. Bom, a gente teve várias crises, tá? Teve uma crise tão boba. Eu entrei no estúdio, sentei, quando eu olhei pelo monitor, metade do meu rosto estava muito escura. Eu falei, gente, tem que mexer na luz. Alguém mexeu na luz. E o Alan, ao meu lado, é um monitor, é um monitor. Um jeito um pouco grosseiro, é um monitor, deixa assim. Eu falei, não, é metade do meu rosto que está escura, não é o rosto todo. Mexeram no que a gente chama de pau de luz, tem que dar uma afinada na luz. É um monitor! E o Max foi lá e, com um toquezinho na luz, resolveu a questão. E aí, terminado o programa, o Alan, de forma adolescente, mandou uma mensagem no grupo, dizendo que, a partir de agora, eu não mexo mais na luz, porque só o Lacombe entende de iluminação. E aí voltou tudo, sabe, gente? Volta tudo que você tem passado, né? A viagem para Washington em janeiro, em fevereiro, a questão do CIPEC Latino, aquilo foi me dando uma falta de ar ali, um aperto no peito, e eu fiz uma conversa, tive uma conversa com o nosso sócio administrativo financeiro no Brasil e o Max, e falei para eles, olha, não tenho mais condições de trabalhar com o Alan, infelizmente, eu não quero sair do projeto, o projeto está indo bem, a gente tem assinantes que eu preciso de alguma forma não abandonar, era aquele esforço ali do casamento com filhos, talvez, mas eu não tenho mais condições. Vamos fazer o seguinte, a gente já tinha a ideia de fazer um programa à noite, deixa eu fazer um programa à noite sem o Alan, a gente consegue alguém para ficar no meu lugar no Conversa Timeline e eu abro o horário da noite com outros convidados, aumentando um pouco a nossa programação. E no dia seguinte o Alan veio me interpelar, muito nervoso,
Você fez uma reunião pelas minhas costas. Eu falei, olha, isso é muito comum numa sociedade, né? Os sócios, eles não conversam apenas todos eles, mas há conversas também em pequenos grupos. E eu expliquei a situação para ele. E ele se retirou, a gente abriu o programa sem ele, depois ele acabou voltando e nós fizemos as pazes ali e as coisas começaram, talvez, a parecer entrar nos eixos, né? Mas haveria outros problemas à frente, né? Houve vários. Também me incomodaram muito alguns comportamentos do Alan durante os programas. Claro que eu nunca imaginei que eu fosse mudar o estilo do Alan, nunca foi esse o meu objetivo, né? Nunca foi esse, né? De transformá-lo em alguém que não fala palavrão e que tem discernimento, né? E que fala de forma equilibrada. Não, nunca foi essa a minha intenção, mas eu esperava dele um esforço maior para que encontrasse um tom mais jornalístico. E aí teve o episódio da Michelle Bolsonaro, que ficou muito chato, muito chato. Ele disse que ela está cagando para o Bolsonaro, que se ele morrer, ela não vai se importar. Aquilo incomodou muitos assinantes, muitos espectadores, muita gente ficou incomodada com aquilo. Eu também fiquei incomodado com aquilo. Mesmo que o Alan tenha algum tipo de informação sobre a relação do Jair Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro, não era aquele tom que a gente tinha que dar ali naquele momento num programa jornalístico, teoricamente um programa jornalístico. A guerra contra o Nicolas Ferreira também sempre me incomodou. Claro que eu entendo perfeitamente que qualquer político deve ser criticado e cobrado. Qualquer, mas passou do ponto. Deixou de ser crítica, deixou de ser cobrança e passou a algo agressivo demais, né? Não dá para imaginar um jornalista agindo de forma agressiva. Aquilo também me incomodou e foi ali preenchendo aquele copo, né, que estava ali quase chegando à boca muito rapidamente. A divisão dos conservadores, e eu sempre tive esse discurso, eu acho que as brigas internas, elas têm de haver, mas têm de ser internas. Eu acho que briga pública, e eu não quero com este vídeo criar uma briga pública, não esperem de mim uma briga pública, eu precisava apenas contar a verdade sobre tudo, né, que tem sido dito aí sobre mim. Outra questão, eu também sempre fiquei muito incomodado com a censura que o Alan fazia no chat, eliminando algumas pessoas, bloqueando algumas pessoas. Vá lá, eu até entendo que há pessoas que tumultuam, né, que ficam ali destilando ódio. Né, aquilo realmente ali talvez seja a hora de você dar um basta, mas há situações em que ele extrapolou, né, e não era motivo de censura, de eliminação, de bloqueio, de nada disso. Me lembro especialmente de um programa em que a gente estava com Rafael Ribeiro, Max Cardoso, o Alan, Rafael Ribeiro à minha esquerda e eu, no Boletim da Noite. E falamos alguma coisa sobre armas, não sei o que foi, e terminado o assunto, passamos adiante, já estávamos na leitura dos superchats, e o Alan, como se estivesse num botequim, não no botequim da noite, mas num bar, passou aquela meia hora final, sempre encontrando uma arma qualquer e mostrando a foto para o Rafael, cruzando a minha frente com um tablet, ignorando o público do programa. Aquilo ficou muito, muito chato. E alguém reclamou, uma mulher reclamou no chat, pô, ela tá chata essa história aí, toda hora mostrando arma para o outro, comentando sobre arma. E o Alan foi extremamente grosseiro com essa moça. Ah, se o seu marido não gosta de arma, ele não dá conta de você. E aí houve uma resposta de alguém que citou a Carol e o Alan foi lá e bloqueou. E eu pergunto, mas espera aí, você pode falar do marido da mulher, mas alguém não pode falar da sua mulher? A gente precisa entender isso, né? Aí eu falei para ele, tá realmente chato isso, de você toda hora passar aqui na frente com um tablet para mostrar uma arma. Esse assunto já passou, já estamos em outro. Aquilo foi muito chato. Aquele dia, mais uma vez, o Alan saiu irritadíssimo do Boletim da Noite, não se despediu de ninguém, pegou as coisas dele bufando e foi embora. Aliás, eu aproveito o gancho porque no início do Boletim da Noite, né, como a gente ainda não tinha equipamentos suficientes, nós éramos obrigados sempre a, terminado o Conversa Timeline, ou um pouquinho, 2 horas depois do almoço, subir os equipamentos do primeiro andar para o segundo andar da produtora, montar tudo de novo. E terminado o Boletim da Noite, nós tínhamos que desmontar tudo e descer os equipamentos para fazer o Conversa Timeline. Era uma trabalheira danada, danada. E o Alan deve ter ajudado talvez 2 vezes nesse processo. Talvez 2, no máximo, né? Ele sempre dava um jeito de escapar. Então, o Max, principalmente, e eu assumíamos essa tarefa. E isso era muito ruim. O Alan não tem muita noção do que é uma empresa. Eu tenho total clareza sobre isso agora. Por exemplo, ele achou que ele podia usar o cartão de crédito da Timeline para pagar
todas as refeições que ele, que o Max e que o Bob Storrer, por exemplo, quando se juntou a gente, faziam ali na produtora. E eu tive que explicar para ele, não é assim. Nós cobrimos as despesas de viagem. Então, se você está numa viagem a trabalho, claro, hospedagem, transporte e alimentação, dentro de um limite que nós estabelecemos de $100 por dia, né, $100 a diária, isso será coberto pela empresa. Mas no dia a dia, um almoço de negócios, um jantar de negócios, vai conversar com um possível parceiro, vai conversar com um possível anunciante, tudo bem. Mas no dia a dia, isso não é possível. E houve também outra discussão quando eu deixei isso muito claro, né? Na verdade, o Alan, ele sempre tratou a Timeline como se ele fosse o único dono da empresa, né? A ponto de tomar uma decisão precipitada que comprometeu a saúde financeira da Timeline. E eu afirmo e reafirmo isso. Um dia, uma sexta-feira, eu estava em casa, jantando com minha mulher, e Alan e Max entraram, os dois de gravata, de terno e gravata, e o Alan com papel na mão, dizendo: "Você agora é dono de uma emissora de televisão na Flórida." E eu, como? Aqui, ó, conseguimos a concessão, canal 55.13. Eu falei, mas como assim? Ué, fechamos, precinho barato. Descobri que era barato, fui lá e já assinei o contrato. Eu falei, bom, e agora? E agora a emissora tem que estar no ar, isso foi em novembro, se não me engano. A emissora tem que estar no ar no máximo em 1º de fevereiro de 2026. Eu falei, meu Deus do céu. Desde o início, a vontade era transformar a Timeline numa emissora de televisão. Desde o início. E eu deixei muito claro a todo mundo. Quando nós tivermos 12 horas de programação diária inédita no nosso canal no YouTube, programação ao vivo e gravada, a gente vai começar a planejar a abertura de uma emissora de televisão, com business plan, com um projeto profissional para isso, com levantamento de custos. O Alan não tinha a menor noção de quanto nós gastaríamos para montar esta emissora. Ele achou que a concessão era barata e tomou a decisão, sem me consultar, de assinar o contrato. No fim das contas, a Timeline gastou, porque a concessão foi paga de uma vez só por um ano, a Timeline gastou $45 mil para ter essa concessão, além do aluguel de uma sala em Celebration, uma sala comercial, porque o Alan disse que nós precisávamos ter uma sala para receber possíveis anunciantes, para ter uma gerente comercial, mais $16 mil nessa sala comercial, também aluguel pago por um ano. Foi muito dinheiro. A emissora não saiu até hoje, e isso não tem a ver com a minha ruptura com a Timeline. Mesmo que eu tivesse ficado, nós não teríamos condições financeiras de montar uma emissora de televisão, uma programação de pelo menos 12 horas por dia inédita, né, com controle mestre de uma TV, que é de onde a programação sai toda organizada, né, com os breaks comerciais, com as inserções comerciais, com as vinhetas. Nós não tínhamos dinheiro para isso. E o Alan, sem me consultar, foi lá e assinou esse contrato. E isso, de certa forma, comprometeu, sim, a saúde financeira da Timeline. Já não vínhamos numa situação muito boa depois da promoção de novembro de venda de assinaturas, e com essa compra, né, com essa assinatura para ter uma concessão de TV, a situação se agravou ainda mais. E há questões ainda mais graves, né? De novo, eu guardo para mim isso tudo. Não quero, de jeito nenhum, prejudicar inocentes. E quando eu digo grave, eu não estou brincando, mas me calo. Sobre as assinaturas de membros vitalícios, eu sempre fui contra a manutenção eterna desse tipo de produto. Nos meus últimos meses de Timeline, eu já vinha cobrando a interrupção desse tipo de assinatura. Todo mundo que lança assinatura vitalícia, uma assinatura de 10 anos, faz isso por um período curto, de 1 mês ou 2 meses. Eu não conheço outro canal, né, outro veículo de comunicação, pode haver, mas eu não conheço. Pego como exemplo a Brasil Paralelo, a Revista Oeste. Ninguém faz essa assinatura vitalícia, né, essa promoção de assinatura vitalícia eternamente. E eu sempre fui contra a manutenção disso. Acho que por alguns períodos era interessante, porque é um dinheiro que é necessário para você se capitalizar ali no momento, para fazer investimentos importantes. Mas, de novo, eu fui voto vencido. E aí, depois de 1 ano e 4 meses de desgaste, de muito desgaste na Timeline, e bons momentos também, tá, gente? Bons momentos também, como eu disse já. Tivemos programas muito bons, programas memoráveis, né? Mas chegou uma hora que não deu mais, né? E eu resolvi sair junto com meu filho, né? Então,
a partir dali, tudo o que a gente queria era simplesmente avaliar a timeline. Quanto valia a timeline para poder proceder à divisão dos nossos ativos, né? Para dar a cada sócio a sua parte, ou pelo menos pegar a minha parte, pegar a parte do meu filho e deixar a sociedade. Em 3 de fevereiro de 2026, nós enviamos uma notificação extrajudicial cobrando a entrega de dados, de informações que permitissem saber quanto a timeline valia. A empresa, a marca, o canal no YouTube, as redes sociais, a revista digital. Só que nada nos foi entregue. Nós cobramos e não recebemos os dados. Pouco tempo antes do meu rompimento, o Alan tinha feito esse cálculo. Quanto vale a timeline? Claro que fez do jeito dele, né? Usando inteligência artificial. Ele usa muito inteligência artificial. E chegou ao valor de 80 milhões de reais. Vou repetir, 80 milhões de reais. É óbvio que isso é irreal, né? Mas, com a minha saída, o Alan foi, então, fazer o cálculo novamente. E decidiu que a timeline valia 60 mil dólares. Cerca de 300 mil reais. De 80 milhões de reais para 300 mil reais. Só em equipamentos nós tínhamos 100 mil dólares, tudo inventariado. Mesmo que muitos ainda estivessem em caixas, nunca tivessem sido usados, o Alan viu lá, de novo, no Grok, no ChatGPT, não sei, que aqueles equipamentos, mesmo os novos, nas caixas, tinham de ser desvalorizados em 40%. Então, seguindo essa nova pesquisa feita com inteligência artificial, ele decidiu que os nossos ativos em equipamentos, e no fim das contas o que ele considerou o valor da empresa, né, ignorando a marca, o canal no YouTube, as redes sociais, a revista digital, as possibilidades de ganho, o que nós tínhamos conseguido ganhar em 2025, ele chegou à conclusão que a timeline valia 60 mil dólares. É muito importante dizer que a divisão dos equipamentos entre os sócios sempre foi ponto pacífico. Ninguém discordava disso, ninguém. Em 18 de fevereiro, o Max me mandou as seguintes mensagens por WhatsApp. Lacombe, pode falar? O Alan quer começar a fazer live em outro lugar para liberar a casa. Ele está empacotando os equipamentos. Ele disse que seria bom você vir para bater tudo. Você consegue vir aqui rapidinho para ver as coisas? De repente você já pega algumas coisas para você. Ramagem está aqui acompanhando tudo também. Lacombe, assim que puder falar, me avisa, por favor. Você está em casa? E voltou mais tarde. O Alan está aqui ainda. Não quer dar uma passada aqui? Acho que seria bom você ver com ele a questão da divisão. E eu respondi, meu advogado quer o nome do advogado do Alan, o nome do escritório dele e o telefone de contato, o advogado americano. E o Max responde, entendi, não é melhor você mandar lá no grupo gestão? Eu não tenho ideia de quem seja, não sei o nome dele. Mas acho que seria bom você vir aqui já para levar algumas coisas para você. A gente deixa registrado aqui. O Alan quer fazer live amanhã em outro lugar. Eu só não aceitei a divisão naquele momento, a divisão dos equipamentos, porque os meus advogados queriam que primeiro nós assinássemos um acordo. Só por isso. E é triste perceber que algumas pessoas engoliram a história do Alan de que eu queria tirar os meios de produção da timeline. Ele chegou a fazer uma comparação, né, da timeline com uma padaria com 2 sócios e apenas um forno. Se um sócio sai, ele não leva metade do forno. Claro que não. Claro que não. Mas ele esquece sempre de falar o que não lhe interessa, né? A timeline tem hoje equipamentos para operar 3 estúdios simultaneamente. Não é um forno de padaria. Só de câmeras de estúdio são 13. Né? E como eu já disse e reforço, a divisão dos equipamentos era aceita por todos os sócios. Eu nunca tentei impedir a continuação da timeline, muito pelo contrário. Os assinantes não mereceriam algo assim. Jamais fiz isso. Um exemplo sobre quem eu sou. 2 dias depois da minha saída, da minha ruptura com a timeline, na quarta, 28 de janeiro, eu recebi a seguinte mensagem do Alexandre Ramagem. Boa tarde, Lacombe. Liguei para saber como você está. Não desejo entrar em questões da timeline, só mesmo para saber se está tudo bem com você. Abração. E eu respondi, oi, Ramagem.
Tudo será resolvido. Estou tranquilo. Obrigado pela mensagem. Siga firme. Você está cada vez melhor. Grande abraço. Bom, é bem diferente da mensagem que um dos diretores que eu tinha de jornalismo na revista Timeline recebeu do Alan dos Santos quando eu lancei o portal O Cruzeiro. O Alan mandou uma mensagem para esse diretor dizendo: estou decepcionado com você. Vocês vejam que são dois comportamentos antagônicos. Com todos esses impasses, em 19 de fevereiro deste ano, o Alan enviou uma proposta para adquirir os 40% da Timeline que meu filho e eu tínhamos. Ele ofereceu $26 mil, 13 mil para cada um. Está aí a proposta enviada por WhatsApp. Pedro, Luiz, formalizo proposta para aquisição integral da participação societária de 40% atualmente detida por vocês na Timeline US Corporation. Valor total da operação, $26 mil. A transação será formalizada por instrumento de cessão de ações com quitação ampla, irrevogável e irretratável, incluindo renúncia a quaisquer reivindicações presentes ou futuras relacionadas à sociedade. Havendo concordância, encaminharei o documento para assinatura e providenciarei a imediata atualização dos registros corporativos. Alan dos Santos. E a minha resposta? Nossos advogados já foram informados e vão fazer contato na próxima semana. Era um valor baixíssimo, mas mesmo assim eu encaminhei aos meus advogados com a minha aprovação e a aprovação do meu filho. A gente queria acabar logo com aquela história que estava se prolongando, né? Queria cortar esse vínculo de uma vez. Então, o acordo que foi feito pelos nossos advogados, ele simplesmente estruturou a proposta do Alan, sem qualquer nova demanda da nossa parte. Está aí um pedacinho do documento indicado ali que nós aceitamos a proposta de $26 mil. E o que houve então? Só em 30 de março, o advogado do Alan respondeu da seguinte forma: peço desculpas por não ter respondido antes. Conversei sobre o assunto com meu cliente. Ele está avaliando fazer uma proposta mais inclusiva, pois as partes têm outras questões pendentes a serem resolvidas. Ou seja, não foi como o Alan disse. Ele mentiu. Não fui eu quem não aceitou o acordo proposto por ele. Um acordo ruim para mim. Foi ele que não aceitou a própria proposta, a proposta que fez. Aí, depois disso, ficou muito difícil. Eu desisti de brigar, meu filho e eu cedemos as nossas cotas ao Alan. Sobre a casa que a Timeline ocupava, nós tivemos outra crise bem grave. O Alan queria manter a produtora funcionando no mesmo lugar, né? Queria manter o aluguel. Ninguém se opunha a isso, ninguém, muito menos eu. A questão é que o aluguel estava no nome do Max, que já tinha decidido voltar para o Brasil. E o Max não queria manter o nome dele no contrato. A gente tentou passar esse contrato para o nome do Alan dos Santos, mas não conseguimos. E o Alan começou a pressionar o Max. Vejam algumas mensagens de socorro que eu recebi do Max. Preciso da sua ajuda para escapar do Alan. Ele está me ameaçando e me intimidando. O Alan ameaçou chamar a polícia e dizer que estou retendo os ativos da empresa. Só quero me livrar do Alan. Ele está com muita raiva de mim. Ele não aceita que eu não quero mais nada com ele. Ele falou comigo com bastante raiva. Ele não consegue aceitar que nós não queremos nada com ele. E eu acho incrível que o Alan fale sobre o sofrimento que o Max passou aqui, separado tanto tempo da mulher, né? E não sinta nenhum tipo de culpa, porque foi o Alan que mandou que o Max viesse correndo para cá com visto de turista, para depois aqui pedir a mudança de status, pedir a mudança para o visto de jornalista, o visto I, que foi concedido, acabou sendo concedido, mas aqui nos Estados Unidos. Isso cria um problema. O que aconteceu? O corpo consular no Brasil, a diplomacia americana no Brasil, negou o visto para a mulher do Max, a extensão do visto I dele para a mulher. Porque é assim. Se você pede no país, tudo fica mais fácil. Mas a mudança de status aqui complica.
né? Então, se o Max tivesse pedido visto de jornalista no Brasil, não tivesse ido atrás da cabeça do Alan, vem agora, venha correndo, ele não teria passado por nada disso. Não teria passado por nada disso. Mas o Alan fez a cabeça do Max, né? Acelerou a vinda dele para cá e, infelizmente, o Max tinha ou tem devoção por ele. Enfim, chegamos ao portal O Cruzeiro. Como esse investidor, o investidor desse projeto surgiu? Nós tínhamos na timeline um e-mail específico para recebimento de mensagens de empresários, empreendedores, de pessoas que tivessem recursos e quisessem nos apoiar no projeto da timeline. Podia ser fazendo publicidade nos nossos veículos, podia ser fazendo doações e doando equipamentos, construindo uma estrutura, né, um prédio, uma produtora, o que fosse. Nós tínhamos este e-mail, né? E recebemos dezenas e dezenas de e-mails de pessoas interessadas. O meu filho, Pedro, era o responsável por filtrar essas mensagens. E, infelizmente, ele caiu na conversa do tal investidor. Os dois começaram a conversar em outubro do ano passado, mantiveram essas conversas até que o tal empresário, que mandou um monte de documentos e um monte de papel e um monte de informação, até que esse cara fez uma proposta que foi levada aos 5 sócios da Timeline. Ele queria investir 5 milhões de dólares na TL durante 4 anos. 1.250.000 dólares a cada ano, durante 4 anos, totalizando 5 mil dólares. A nossa decisão, dos 5 sócios, foi recusar essa proposta. E resolvemos levar a ele uma contraproposta. Havia aqui conosco uma pessoa que nos ajudou no início do projeto da Timeline, não quis entrar de sócia, foi oferecido a ela, ela não quis entrar, até estava em negociação para entrar, um pouquinho antes da minha saída, e essa pessoa disse, espera aí, façam uma contraproposta. Aceitem os 5 milhões de dólares oferecidos pelo investidor e peçam mais 1 milhão de reais para cada um dos 5 sócios da Timeline. Essa proposta, ou essa contraproposta, foi apresentada ao tal investidor que não aceitou. Portanto, não é verdade que o Alan dos Santos recusou o investimento na Timeline. Ele mente quando diz isso. Ele, inclusive, era um dos mais animados, porque esse investidor, ele falava em fundar um college e colocar o Alan dos Santos de reitor. Então o Alan estava sim animado com esse investimento, chegou ele próprio a conversar com esse investidor algumas vezes por telefone e sei que ele ligou para esse investidor quando eu saí da Timeline. Não posso dizer o que conversaram neste momento, não sei, mas houve esses contatos e não foi como o Alan está dizendo. Não, esse investidor aqui não quero nem saber. Não. Quem recusou a nossa contraproposta foi o investidor. A minha saída da Timeline não teve nada a ver com o tal investidor, nada. Eu já relatei aqui a vocês a série, né, uma série enorme de desgastes que eu tive ao longo de um período de 1 ano e 4 meses muito, muito difícil, com alguns momentos bons. E olha, faltou muita coisa, muita coisa. E tem muita coisa, como eu disse, que eu prefiro não precisar contar para vocês nunca, nunca, porque prejudicaria muito gente inocente e eu não quero de maneira alguma chegar a isso. Umas 2 semanas depois da minha saída da Timeline, meu filho Pedro me avisou que o tal investidor, aquele que queria, né, fazer um aporte considerável na Timeline, estava querendo investir num novo projeto meu. E aí eu errei. Errei porque confiei no levantamento sobre essa pessoa, confiei na pesquisa que fizeram sobre ela e que se revelou falha, que não apontou todos os perigos envolvidos nisso. Na implantação do Portal O Cruzeiro, a partir de março, tudo parecia correr bem. Implantação que eu digo assim, início dos trabalhos, talvez ali na segunda semana de março, mais ou menos. Então eu saí no dia 25 de janeiro da revista Timeline, começamos realmente a implementar o projeto, organizar o projeto na segunda semana de março. E tudo parecia que estava correndo bem. A gente tinha uma agência de comunicação contratada pelo investidor, tínhamos um escritório de advocacia contratado pelo investidor e eu tive carta branca para começar as contratações para o time do jornalismo. Até que, no último sábado, às 7 da noite, eu fui procurado, me chamaram por vídeo, a advogada de imigração que eu tinha indicado
a este investidor e a contadora que abriu para ele aqui nos Estados Unidos 2 empresas. Esse investidor, eu preciso dizer que ele veio aqui para os Estados Unidos, chegou no fim de fevereiro, para me convencer a entrar no negócio com ele. E essa advogada de imigração e essa contadora vieram me contar no último sábado agora, que elas tinham feito investimentos em pedras preciosas, ouro e mineradoras, mas que só tinham recebido os primeiros valores prometidos. Então, desde acho que a última semana de março, começo de abril, elas já não estavam recebendo mais nada. E elas esperaram um tempo enorme para falar isso comigo. O tal investidor, ele me usou para dar credibilidade aos seus negócios. Ele dizia que era meu amigo há muitos anos, que tinha visto, para uma pessoa, ele disse que tinha visto meu filho Pedro crescer. Quando eu o conheci pessoalmente, quando ele desembarcou aqui em Orlando, no fim de fevereiro. Tinha falado com ele algumas ocasiões ao telefone e o conheci pessoalmente quando ele desembarcou aqui em Orlando. E em contrapartida, veja que era um caminho ali de mão dupla, eu acreditava que a advogada de imigração que eu tinha indicado a esse tal investidor e a contadora, que elas me dariam o alerta, se houvesse algum problema na documentação apresentada a elas pelo tal investidor. Eu dava credibilidade a ele e elas davam credibilidade ao investidor. Porque, não fui alertado de nada, eu pensava isso. Bom, mesmo que a pesquisa sobre ele tenha sido falha, na hora que ele começar a empurrar os documentos para a contadora e para a advogada de imigração, se houver alguma fraude, alguma coisa, elas vão perceber. Se houver alguma incongruência, elas vão perceber. E imaginei que elas me avisariam. Infelizmente, elas demoraram muito, 1 mês e meio, mais ou menos, para me avisar sobre tudo isso. Senão eu teria conseguido interromper o projeto O Cruzeiro antes do lançamento, que foi no dia 7 de abril. E quando for possível, eu vou dar novas informações, mas eu não podia mais, não aguentava mais ficar em silêncio. Eu agradeço muito a todos vocês pela atenção, muito obrigado de coração. Eu tenho muito mais para falar, mas por hora é isso. Muito obrigado.